Meus queridos irmãos, eu sou o pastor Josias Ferreira da Silva, da Assembleia de Deus, que está na cidade de Grosso. E neste momento nós estamos no 9º dia devocionário de oração. E desta feita nós temos um tema a discorrer, que é o temor e a obra missionária. Em Marcos, no capítulo 16 e versículo 15, nós temos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se temer a Deus é agradá-lo e obedecê-lo, então podemos afirmar que quem teme ao Senhor ama as almas. Consequentemente, ama missões. A obra missionária só pode ser feita por homens e mulheres que temem a Deus acima de tudo. Temor a Deus é fazer a sua vontade. Obedecer ao chamado de Deus é temer a Deus. Receber o chamado e não aceitar é um ato de rebeldia. É impossível alguém temer a Deus e não fazer a sua vontade. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos e ele faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Prudência, todos os que o praticam. O Senhor louva, permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. Temer a Deus é cumprir seu propósito. Quem teme a Deus obedece sem questionar e cumpre os propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual vivamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Segundo o comentarista na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 301, de 1995, temer a Deus significa reconhecer a sua santidade, considerá-lo e honrá-lo como Deus crê e confia exclusivamente em Deus. Reconhecer que Deus se ira contra o pecado. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que me mandou o Senhor, vosso Deus, para que se vos ensinar, para que
os fizesses na terra, a que possais a possuir, para que tenhais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que te ordeno tu, a teus filhos e aos os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 a 2. Se realmente tememos ao Senhor, temos uma vida de obediência aos seus mandamentos. E damos sempre um não entretente ao pecado. Uma das razões por que Deus inspirou temor nos israelitas no Monte Sinai foi para que aprendêssemos a desviar-se de todo pecado e a obedecer a sua lei. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Razões para termos temor de Deus. As razões para temer ao Senhor vêm do significado do temer, o temor a Ele. Devemos temê-lo por causa do seu grande poder, como Criador de todas as coisas e de todas as pessoas. Podemos ver várias referências, Salmo 133, versículos 6 e 9, Salmo 95, 4 e versículo 5, João 1 e 9. Além disso, o poder inspirador do santo temor que ele exerce sobre os elementos da criação e sobre nós é motivo de temê-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 18 e etc. Quando nos apercebamos da santidade do nosso Deus, a sua separação do pecado e sua aversão constante a ele, a resposta normal do espírito humano é temê-lo. Apocalipse 15, versículo 4. Todos quantos contemplaram o esplendor da glória de Deus não podem deixar de experimentar reverente temor. Mateus 17, versículo 1 a 8. As bênçãos contínuas que recebemos da parte de Deus, especialmente o perdão dos nossos pecados. Salmo 130, versículo 4. Devemos nos levar e temê-lo e a amá-lo. É indubitável que o fato de Deus ser um Deus de justiça, que julgará a totalidade da raça humana, gera o temor a Ele. Isaías 59, 18 e 19. Mateus 3 e 5. Portanto, é uma verdade solene e santa que Deus constantemente observa e avalia as nossas ações, tanto as obras quanto as boas como as más obras, e que seremos responsabilizados por essas razões, tanto agora como no dia do nosso julgamento individual. Temer a Deus é cumprir o seu íder. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Existem diversas maneiras de participarmos da obra missionária. Orando, Mateus 9:37, contribuindo, Atos 2:45 a 47, trabalhando, Marcos 4:35. Falta do temor a Deus. Então, pertence aos nossos olhos a ausência do temor de Deus, a perda de princípios morais absolutos, a aceitação e a glorificação do pecado, o fracasso nos lares, o desrespeito pelas autoridades, a ilegalidade,
a ansiedade, o ódio, o desespero. Milhares de pessoas entregam-se ao ocultismo, com o culto satânico, o controle da mente, a astrologia e outros meios que o diabo se utiliza para induzir os homens a se desviarem da verdade. A missão é urgente, porque estamos nos últimos dias. Se anunciar o Evangelho, não tenho de gloriar-me, pois me é imputado esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9 e 16. A igreja, por menor que seja, pode contribuir para a missão. A Bíblia e a obra missionária. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e a enviar-me a curar o quebrantado de coração. Lucas 4,18. Grande é em verdade e será mais grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos, como disse o apóstolo Lucas no capítulo 10 e versículo 2. Nós temos algumas referências que implica em obedecermos ao ID de Jesus. Como diz em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Eis-me aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz, eis-me aqui. Êxodo 3, de 1 a 4, diz, eis-me aqui. Isaías capítulo 6, versículo 8, informa, eis-me aqui. Uma igreja que não faz missões não tem o direito de ser chamada igreja. Portanto, meus queridos irmãos, nós cremos que é uma responsabilidade da igreja e de todos aqueles que a compõem de obedecer o ID imperativo de Jesus, levando essa mensagem a todos os lugares onde se encontra uma pessoa que desconhece desse grande amor. Portanto, devemos, neste dia, nos conscientizar que devemos temer a Deus e fazer a obra missionária. Neste momento, iremos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este dia e que nós possamos nos conscientizar e nos dispor a fazer esta grande obra, que é a obra missionária. Oremos em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te exaltamos neste momento e te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, disposto para fazer a tua obra. Deus querido, e que tu possa levantar muitas pessoas comprometidas com a obra missionária, abençoando também aqueles que já se dispuseram, que estão além fronteiras, que estão nos bairros, nas cidades, nas igrejas, nas respectivas cidades da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. E aqueles que estão neste momento imbuídos na tua obra, que a tua mão poderosa, Senhor, possa alcançá-los, abençoando, livrando de todo mal. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém.